Estamos apresentando Jornal da Cidade. Rádio Vinícola apresentará edição especial trazendo a cobertura jornalística feita pelo professor Vicente Salles, por ocasião da morte do padre Donizete de Tambaú. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o diretor da organização, o senhor Vicente Salles, do senhor Domingos Antônio Biasoli Salles. Bom dia, senhor Domingos. Muito bom dia. É sempre muito até emotivo vir aqui no noticiário, principalmente para falar sobre esse assunto específico. Nós que somos diretamente ligados a tudo que a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês. Então, essa apresentação que nós pretendemos fazer, primeiro, só para lembrar vocês, o padre Donizete faleceu no dia 16 de junho de 1961. Então, nós iremos completar agora, em 16 de junho, 55 anos do falecimento do padre Donizete. E justo nessa oportunidade nós fizemos questão de promover alguma coisa, de repente, para lembrar também a nossa vida, com a oportunidade de trazer a vocês alguns motivos de intensa pesquisa que nós fizemos em vários lugares, para trazer um material para vocês, muito deles inéditos, tá? E muitos deles marcantes sobremaneira, com a presença do meu progenitor, que na época ele que fez a transmissão. São 3 fatos que nós vamos dividir, são muito importantes para a gente, inclusive a qualidade das gravações da época não eram as mesmas qualidades que nós temos agora. Então nós precisamos ainda trabalhar muito. Para quem não conhece, lá em Tambaú, na época, no lugar que hoje é o santuário, ou a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, na época tinha a igrejinha de São José. E na igrejinha de São José, então o melhor lugar para se acompanhar tudo seria ali naquela parte onde fica geralmente o coral nas igrejas, ou mesmo nos campanários da igreja. E o que aconteceu, uma coisa interessante, é que na hora de sair o funeral, o meu pai e as pessoas que estavam compondo a equipe, eles procuraram o melhor lugar que eles tivessem uma visão de tudo que estava acontecendo, mas esqueceram de uma coisa muito importante. Se você ficar localizado com o microfone num campanário, as batidas dos sinos vão aparecer e vão ser até mais fortes do que os próprios microfones. Então nós precisamos de trabalhar muito para ver se a gente consegue até que ponto fazer uma reportagem audível. Além disso, os equipamentos de gravação da época de 55 anos atrás não tinham as mesmas peculiaridades que nós temos hoje. Então a distorção das vozes, às vezes você nem parece, mas realmente é o senhor Vicente Salles, mas eu sou testemunha, e nós temos inclusive algumas fotos. Vou dizer, pelo menos uma foto, é importante. Uns anos atrás, eu perdi um primo meu chamado Antônio Henrique Manresa, que participou da transmissão. Foram 3 pessoas naquela transmissão, foi o Antônio Henrique Manresa, foi o José Silvio Faria e foi o professor Vicente Salles. E logo depois saíram várias publicações, e entre as várias publicações que saíram, um livrinho específico sobre o funeral do padre Donizete. E na saída do funeral tem uma foto na hora que o caixão estava saindo da igreja, e na foto aparece a perspectiva total da igreja, lá em cima no sino, o meu pai, o Silvio Faria e o Antônio Henrique Manresa. Então eu procurei e pesquisei muito, mas muito mesmo, para conseguir isso. Eu pensei que inclusive o único vivo dos 3 é o Silvio Faria. Ele me disse que tinha material, mas eu não consegui ainda o contato com ele, mas vamos continuar até no dia 16, quem sabe eu consigo conversar com ele. Mas dentro dos arquivos da Rádio de Tambaú, Sociedade Rádio Tambaú Limitada, nós conseguimos algum material. E esse material foi gentilmente cedido para a gente pelo Francisco Donizete Sartori, que é uma das pessoas que tem pugnado muito para trazer o nome do Padre Donizete, e nessa fase que nós estamos de transformar o servo de Deus num santo, num beato.
Santo ele já é, né, seu Domingos? Só falta o Vaticano reconhecer. E interessante, a gente conversando com as pessoas tem a oportunidade de saber de um monte de coisa, inclusive das expectativas que existem. O Papa Francisco, antes de ser consagrado Papa, ele esteve no Brasil. E ele esteve no Brasil justamente na época dos festejos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E na época, antes, ele nem sabia que ia ser Papa, mas ele fez uma promessa que quando fizesse 300 anos na data, ele estaria presente. Então existe uma expectativa muito grande no Brasil, não sei se já foi divulgado nesse aspecto ou não, mas existe uma expectativa muito grande da visita do Papa nessa época, que vai ser 13 de outubro, então do ano que vem. Eu pensava que era esse ano, não, mas vai ser do ano que vem. E até existe essa expectativa de que o polo principal de Aparecida, fora a cidade de Aparecida, passa a ser Tambaú. As imagens da Aparecida, a principal, não tem nem lógica, não tem nem outra maneira de dizer, é a da Aparecida. Mas depois da imagem da Aparecida, a imagem principal foi aquela que foi salva do incêndio em Tambaú. E existem muitas testemunhas de quem foi que... A história eu já comecei a contar, mas a gente vai ter oportunidade de falar bastante, e quem tiver interesse vai poder acompanhar isso nessa semana que antecede, então, o dia 16 de junho, que nós vamos fazer o História Viva, não de um dia, não de 2 dias, mas de 5 dias, de segunda a sexta-feira. Dedicada ao Padre Donizete. Então eu simplesmente vou dizer o seguinte, no dia 17, que foi o dia do féretro do Padre Donizete, nós vamos colocar essa transmissão que nós temos, que nós conseguimos recuperar do professor Vicente Salles, descrevendo aquilo que aconteceu. Inclusive um fato muito interessante, que cada vez que eu escuto eu começo até a chorar. Foi no momento em que o meu pai cita, olha, imagina, gente, esse momento estão jogando muleta em cima do caixão do Padre Donizete. Então é muito emotivo para a gente acompanhar e saber aquilo que acompanhou, e vocês vão ter oportunidade de ouvir isso. Uma coisa que muitas poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver, e agora nós vamos trazer para o ouvinte da vinícola. Então no dia 17 nós vamos fazer essa parte. No dia 16 nós vamos trazer então aquelas cerimônias que foi a encomenda do corpo do Padre Donizete dentro da igrejinha de São José, também com transmissão Vicente Salles. E no dia 15, um dia antes, parte da missa de corpo presente do Padre Donizete. Gente, esse material é um material muito importante, é um material para nós de um valor assim que não tem igual. Nós estamos numa fase muito importante daquela parte de relembrar Padre Donizete, e nós queremos fazer parte disso, e vamos até fazer contato com a Fundação Padre Donizete, que hoje comanda a Rádio Tambaú, para ver o que a gente pode fazer em comum. E nos 2 outros dias que sobram da semana, nós temos muito material. Nós estamos até em dúvida de que material que nós vamos lançar, mas nós temos um que nós fizemos há pouco tempo atrás com a voz do Padre Donizete, e conseguimos também uma entrevista do Joelmir Betting, um grande amigo nosso, que nós tivemos a oportunidade de conversar com o Joelmir Betting no ano que ele faleceu, e conversamos bastante com ele. E nessa entrevista que nós conseguimos, que ele deu na Rádio Bandeirantes num domingo, a entrevista que ele concedeu para o Milton Neves, também é muito conhecido de todos nós, ele revelou um monte de coisa do Padre Donizete. Infelizmente, nós verificamos que ele estava um pouco senil, e muitas das coisas que ele falou lá tudo a gente não concorda, porque a gente acompanhou muito bem a vida do Padre Donizete. Mas é muito emocionante tudo que nós vamos ter oportunidade de trazer para vocês. Inclusive, seu Domingos, ontem, ouvindo o material, nós já começando a preparar o material para essa segunda quinzena do mês de junho, próximo mês, e eu fiquei impressionado também ouvindo, viu, seu Domingos? A parte da narrativa da Santa Missa era uma missa diferente da qual nós estamos acostumados hoje. O Padre Donizete celebrou essa missa antiga, e ali o padre, fazendo a missa com corpo presente
Não é o caixão do Padre Donizete. E a narrativa da missa, senhor Domingos, de uma forma fantástica, trazendo toda a solenidade do santo sacrifício mesmo. Isso me chamou muito a atenção durante a oitiva do material que o senhor me passou ontem. Eu era uma criança na época. Eu sou de 51, isso aconteceu em 61, eu tinha 10 anos. O senhor lembra da missa ou não? Não, da missa não. Eu lembro de algumas coisas que antecederam a missa. Tem uns flashes. Tem algumas coisas, porque na realidade eu estudava no grupo escolar Dr. Alfredo Guedes, que fica exatamente em frente à igrejinha de São José e fica do lado da casa paroquial. Então, isso aconteceu, a morte do Padre Donizete ocorreu às 11h15. Era justamente na hora que nós estávamos saindo da aula. E aí, um tio meu, que era diretor do grupo, eu estava no grupo na época, ele chegou na classe e falando com o professor Sebastião Alício Súndivo também, um grande companheiro nosso que nos deixou esse ano ainda, ele pediu pro professor Sebas, dispensa a sala e fala o seguinte: aqueles meninos que tiverem coragem e quiserem ver o corpo do Padre Donizete, sai daí e vai lá para casa do Padre Donizete, porque daqui a pouquinho vai chegar tanta gente que ninguém vai conseguir mais ver. E aí eu lembro nitidamente que nós saímos em fila indiana e fizemos o contorno ali do caixão do Padre Donizete dentro da casa dele. E depois de uns tempos, eu vi que todas as divulgações que tinham em termos de velar o corpo do Padre Donizete era dentro da igreja. Eu falei, mas na minha cabeça era dentro da casa. Aí, verificando com as pessoas mais idosas a respeito, as lembranças daquela época, eles me disseram, não, realmente, no momento em que ele faleceu, num primeiro instante colocaram o corpo dele dentro da casa. Só que não durou nem 15 minutos aquilo, porque já começou a juntar tanta gente que aí já fizeram o traslado do corpo dele da casa dele para a igrejinha. Então, onde aconteceu a missa. Onde aconteceu a missa no dia seguinte. E dali para o cemitério. Dali para o cemitério, inclusive, é uma coisa interessante que também, como não tinham os recursos, por exemplo, ali no cemitério, na época, não tinha energia elétrica, não tinha telefone, não tinha condições de fazer transmissão. Então, eles do alto da igreja acompanharam aquele movimento todo até no momento em que, lá distante, o féretro se distanciou, e aí, aquelas cerimônias finais, que foi na porta da igreja, eu também vi alguma coisa, porque eu me dirigi até o cemitério, eu não fiquei na igreja com meu pai. Eu estava preocupado com o movimento, estava grande, a minha mãe me levou lá na porta do cemitério. E aí nós pegamos um lugar muito bom na porta do cemitério, e aí a gente conseguiu ver as pessoas que oraram, que falaram, o Padre Donizete, as pessoas presentes, as autoridades todas, e são memórias que ficaram na lembrança. Eu tenho certeza que esse material resgatado pela organização Vicente Salles vai ter um interesse mundial por isso, porque como o Padre Donizete ele está em processo de canonização, ele tem devotos já no mundo inteiro, claro, principalmente no Brasil e de forma mais específica aqui na nossa região, mas ele já tem a fama de santidade, não é, em todo o país e em outros lugares do mundo também. E nos vídeos que nós temos do Padre Donizete no YouTube, seu Domingos, tem muitos milagres operados por intermédio dele, que foram filmados. Eu sempre que eu tenho oportunidade aqui na Rádio Vinícola, eu falo, olha, se você nunca viu um milagre, vai no YouTube, escreve Padre Donizete, irão aparecer vídeos onde foram feitos documentários na época, filmando pessoas, adultos e crianças chegando até o Padre Donizete de muletas, o Padre Donizete estendendo a mão e essas pessoas... Oi? Jogavam as muletas. Muletas, não é? Um fator muito interessante. Então, milagres filmados. E aí, só finalizando, seu Domingos, que eu acho importante isso, um homem que Deus usou como instrumento para fazer tantos milagres em vida. Quando ele morre, ele está com o corpo em um caixão dentro da igreja, que sai o féretro em direção, então, ao cemitério. E o que acontece? Muletas são jogadas, colocadas aos pés desse caixão,
onde o corpo dele está provisoriamente, né, permanece provisoriamente até chegar ao cemitério. Então os milagres continuaram acontecendo depois que ele faleceu. Então isso é um fator que ontem na minha casa, sozinho ouvindo esse material, também me emocionei muito e pensei, esse homem foi verdadeiramente um santo e um servo de Deus. E nós vamos dar oportunidade para as pessoas então ouvir isso também, né? Na época Deixa eu falar uma coisa só interessante, você falou do YouTube, uma coisa que me ficou marcada no YouTube é no momento em que um menino que é carregado e chega com a bênção do padre, ele não consegue andar, ele é paralítico, ele com a bênção do padre, ele simplesmente surge uma bola de futebol, o pessoal joga uma bola de futebol e ali no meio de todo mundo faz um timinho de futebol, junta meia dúzia de meninos para bater bola. E olha que coisa incrível. E posteriormente eu fiquei sabendo, e também eu não sabia essa informação até essa última visita que eu fiz em Tambaú, esse menino se tornou um jogador de futebol. Ah, que tem no vídeo? Aquele tem. Você vai ver no bola, vídeo, por exemplo, o menino batendo bola na frente do padre Donizete e na frente das pessoas. Sim. Você pensar, falei, puxa vida, agora virou um jogador de futebol. E ele chega com aqueles ferros que usava antigamente na perna, né? Com a muleta e com aquele ferro, como se tivesse paralisia infantil mesmo, né? E sai jogando bola. Isso tá filmado, tá no YouTube. Você que acredita, vai lá e veja, mas você que não acredita, vai lá e veja também. Seu Domingos, vamos colocar um trechinho aqui do especial que a Rádio Vinícola irá apresentar com relação à cobertura jornalística da morte do padre Donizete, que foi feita pelo professor Vicente Salles e também por seus colegas de trabalho. Vamos colocar um trechinho aqui só para a gente já ir adiantando. Neste momento, o celebrante, depois de ter recitado com o clero que o circunda o Pai Nosso, canta as últimas orações, as últimas preces oficiais da Igreja, pelo descanso da alma do Padre Donizete. Sua Excelência, o celebrante destas cerimônias, é acompanhado nestes momentos por todo o clero que o circunda e que responde aos cantos e às suas orações. Terminadas estas cerimônias, então o corpo do amado extinto será transportado para a última morada, para o lugar onde os corpos esperarão a ressurreição dos mortos. E toda esta população se unirá para acompanhar os últimos despojos até a última morada. É a demonstração pública, é a demonstração solene dos paroquianos de Tambaú e de todos aqueles que tanto amaram o Padre Donizete. É a demonstração pública e oficial de todos nós, da nossa afeição, do nosso amor, da nossa estima profunda. E assim, nós contamos com as preces e as bênçãos do Padre Donizete, que lá do céu ele suplique por todos nós, para que cada um de nós tenha de Deus Nosso Senhor as melhores bênçãos e graças. Neste momento terminam as cerimônias fúnebres na igreja de Tambaú. ZYR70 de Tambaú, em cadeia com ZYR230 de Santa Rita do Passa Quatro, transmitiram diretamente da igreja de São José, da cidade de Tambaú, a missa de Requiem e demais cerimônias fúnebres pelo descanso da alma do Padre Donizete. Que áudio fantástico, senhor Domingos. Qual o nome da rádio? Oi? O nome da rádio que estava fazendo a... Era a Sociedade Rádio Tambaú Limitada, ZYR70. O senhor lembra da frequência dela? A frequência era 1440 kHz. Hoje ela atua em 1550 kHz. Ela pertence à Fundação Padre Donizete, porque o meu pai, quando resolveu vender a rádio, ele falou só venderia de alguém que continuasse com o movimento do Padre Donizete. Então ele vendeu para a paróquia, assim como ele vendeu também a vizinha de Casa Branca, também tem uma rádio lá tudo, que também faz parte da Fundação Padre Donizete. Aliás, me convidaram porque a rádio de Tambaú vai ser uma das primeiras AM virando FM.
E na época eles pretendem fazer uma espécie de uma homenagem, que é como se fosse assim acabou o Rádio Tambaú. Vai virar um FM, vai ter outras condições, assim como nós aqui também, a gente vai verificar até que ponto nós vamos continuar como vinícola, se vai acabar a vinícola, tudo. Então vai ser feito um movimento muito grande lá tudo e a gente vai participar também na ocasião, pretende participar, né? Mas só uma chamar a atenção nessa reportagem que você colocou aí, você percebeu no fundo os padres cantando, o pessoal falando, e você falou da maneira diferente de rezar a missa. É interessante você lembrar que o Pai Nosso não era Pai Nosso como a gente conhece hoje, era Padre Nosso, e não era perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, era perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É interessante, inclusive para esse pessoal que é ligado à igreja, eu tenho certeza que vão ter um material espetacular de 55 anos atrás, gente. E a gente conseguiu trazer isso. A gente até a gente fica pensando, né, até que ponto a gente deixa isso, mas nós vamos fazer questão de levar ao público e premiar o ouvinte da Rádio Vinícola com esse material. Nós conversamos com o senhor Domingos Antônio Biasoli Salles, ele que esteve aqui, né, diretor da organização Vicente Salles, falando sobre o material que a Rádio Vinícola apresentará, trazendo a cobertura jornalística feita pelo professor Vicente Salles por ocasião da morte do padre Donizete de Tambaú. Jornal da Cidade. Um compromisso com a verdade desde 1986. 900 kHz.